Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu estou fazendo um estudo com vocês sobre os evangelhos. Eu estou usando a minha Bíblia de Evangelhos, ela até está aqui no cantinho, porque hoje eu queria usar outra Bíblia só para falar um pouco mais com vocês sobre isso. Ó, a minha Bíblia Evangelhos. Eu chamo de Bíblia porque tem a palavra de Deus, mas não tem todos os textos, ela só se concentra nos evangelhos. Ela é da Purpose Paper. Ó, tem já 3 vídeos nessa playlist que eu vou estar colocando esse vídeo falando sobre, tem eu mostrando essa versão aqui um pouco mais, mas o foco dessa playlist é falar sobre as escrituras. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Ó, coloquei o meu nome. E a página é muito boa. Eu estou gostando muito de utilizar. Ó, aqui é a ficha catalográfica. E eu fiz aqui, olha só. Tá vendo aqui? Eu fiz uns marcadores. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, só que eu já acrescentei mais marcadores. Ó, já acrescentei mais, tá vendo? Aqui mesmo eu já tinha mais um, ó. Coloquei esse vermelho aqui e eu tava escolhendo qual das duas cores. Eu acho que esse de cima ficou um pouco melhor. E eu acrescentei esses aqui, ó, tá vendo? Esses aqui. Aí depois eu vou falar sobre eles com vocês, conforme eu for utilizando, eu vou falar para vocês. E eu fiz essas datas aqui, ó, de todos os dias que eu for colocar o vídeo no canal sobre esses estudos. Eu vou colocar vídeo nessa playlist uma vez por semana e sempre vai ser aos sábados. Eu sei que vai demorar um pouquinho, mas para a gente finalizar, mas eu quero fazer o estudo com calma, porque eu quero olhar com atenção cada parte do texto. Talvez esse vídeo saia fora do dia do sábado, no meio da semana, porque ele é um vídeo à parte explicando algumas coisas. Mas quando forem estudos, vão ser sempre aos sábados, aí eu vou passar o marca-texto azul, só para a gente acompanhar o que a gente já fez, mas já tá tudo com data. É porque tá de lapiseira, para não ficar tão evidente as datas que eu tô colocando aqui. E eu já comecei. Não fiz a introdução de Mateus ainda, já falei com vocês sobre isso. Vou fazer mais pra frente. Fizemos o capítulo 1, ó. Eu mostrei pra vocês. E eu não fiz ainda o capítulo 2 aqui, ó. Eu não fiz ainda, mas eu já estudei sobre. Mas eu comecei o capítulo 3. Tá vendo? Na verdade, eu fiz praticamente todo o capítulo 3. Só falta mesmo esse comecinho aqui. Trabalhar um pouco em cima do personagem João Batista. Ó, e tá vendo? Eu sei que eu pulei um capítulo, mas eu pulei na escrita, mas eu não pulei no estudo. E eu vou estar fazendo uso aqui também, vou deixar aqui aberto. Eu vou estar fazendo uso também da minha Bíblia Jesus Bible, porque ela tem o objetivo de trabalhar em cima do personagem principal de toda a Bíblia, que é Jesus Cristo. Ó, essa Bíblia aqui, ó, Jesus Bible, tem um vídeo mostrando ela completinha para vocês, as minhas primeiras impressões e o que eu tô achando dela. Eu tô gostando muito. Tô gostando do material, gostei muito. Essa daqui é do Thomas Nelson. Tem um emblema aqui, ó. Thomas Nelson. E eu tô gostando muito de usar ela. Tem a NVI do ano de 2011. Mas o que mais me chamou a atenção dela são os recursos que ela traz. Ó, ela é exposta desse jeito, tem espaço para fazer anotação, mas também tem nota de estudo, tem artigo e tem alguns artigos maiores. Tem introdução ao texto. Ó, e eu fiz algumas coisinhas aqui. Eu fiz um videozinho muito rapidinho mostrando para vocês, ó, tem essa parte aqui, mas eu coloquei aqui, ó, algumas fotos. Aí eu não sei se vocês viram. Aí eu quis aproveitar essa oportunidade para mostrar melhor para vocês. Que eu fiz um videozinho com louvor. Aí eu não sei se vocês chegaram a ver, tá aí no canal. É um louvor assim só, né? Só a melodia do louvor. Eu aproveitei e mostrei essas modificações que eu fiz na minha Bíblia.
Enfim, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a introdução do livro de Mateus que está escrito aqui. Aí eu vou ler um pouquinho. Ó, ele fala assim, ó. Eu não vou ler tudo, porque senão, né, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou ler um pouquinho. O Evangelho de Mateus anuncia Jesus como o tão esperado Rei dos Judeus, aquele para quem todo o Antigo Testamento aponta. Mateus, um crente judeu, começou seu resumo da vida do ministério de Jesus de uma longa genealogia que serviu para conectar a vinda do Senhor às promessas feitas por Deus a Davi muito tempo atrás. Ele é um rei como Davi, mas teria sucesso onde Davi falhou e realizaria o que Davi foi incapaz de fazer durante sua vida. Aí eu achei isso interessante falar sobre isso, que Davi, ele foi um homem, considerado um homem segundo o coração de Deus, né? E ele era muito amado por Deus. A gente vê isso em cada detalhe da história de Davi. Não que Deus não ame as outras pessoas, Deus ama, mas Deus, a gente via isso, sabe, nítido na história de Davi. Só que Davi não era um homem perfeito. Ele falhou em muitos momentos e ele cometeu falhas graves. Não foram assim falhas assim que a gente fala, ele errou ao longo de sua vida, porque a gente sabe que todo mundo erra. Mas no caso de Davi foram falhas gravíssimas. No caso de Davi foram falhas gravíssimas. Porém, mesmo assim, ele era um homem que tinha uma intimidade muito profunda com Deus, sabe? Ele alcançava lugares mais altos que muitos não alcançam. Muitos não, passam a vida toda, às vezes, como cristãos, e nunca chegam a alcançar de intimidade com Deus. E mesmo assim, Davi, ele não foi, vamos dizer, ele não alcançou a plenitude em muitos pontos que ele deveria ter alcançado. E aqui na introdução fala, né? Jesus veio fazer o que Davi não conseguiu fazer. Jesus veio ter sucesso onde Davi falhou, né? E Jesus, nós sabemos que Jesus foi perfeito. O tempo que ele viveu aqui na Terra como um homem, ele não falhou em nenhum momento, mas Jesus, ele é perfeito em tudo, né? E a gente sabe que Jesus, ele é o início de todas as coisas, né? Foi por meio dele que todas as coisas foram feitas, e é por meio dele que tudo se terá o seu fim, né? Que Jesus, ele trará o juízo final, e muitas pessoas têm medo dessa parte, da parte do juízo final. Se você está em Deus, se seu coração está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não precisa temer ao juízo final, porque Deus cuida de nós o tempo todo e Deus nos ama, mas Ele é justiça. Só que se você tem Jesus como aquele que tomou o seu lugar, como aquele que você se voltou para Ele, né? Se você se arrependeu dos seus pecados e você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, você não precisa temer, porque Jesus assumiu o seu lugar no dia do julgamento, né? Então, não recairá sobre você, recaiu sobre Cristo. Mas nós devemos ser fiéis ao nosso Senhor, ser firmes, constantes, né? Não quer dizer que a gente nunca vai falhar. Seria bom se a gente nunca mais falhasse. Mas, infelizmente, o ser humano, ele é fraco. A natureza carnal nos leva ao pecado, mas nós devemos resistir a esse impulso da nossa carne, matar a nossa carne e vivificar o nosso espírito, né, por meio de Cristo Jesus, por meio do nosso Senhor, e a palavra de Deus nos ajuda nisso. Só que o que eu queria falar com vocês é que todo o livro de Mateus aponta para o Antigo Testamento. E nós vemos, aqui ele está escrevendo, embora muitos judeus nos dias de Jesus estivessem cegos para a sua identidade, Mateus ancora a vida e a missão de Jesus nas promessas divinas do Antigo Testamento, usando mais de 70 citações ou alusões do Antigo Testamento. Mateus demonstra que Jesus é o Rei prometido, que veio para cumprir a esperança do seu povo. Mateus convida os leitores a abraçar o Rei legítimo por meio da fé e do arrependimento, e se submeter à vida no reino dos céus ou no reino de Deus.
Olha só que bonito, né? Esse trechinho aqui eu vou reproduzir na nossa introdução. Depois, quando a gente for fazer esse trechinho aqui, principalmente, eu vou estar colocando aqui na nossa introdução, porque eu acho essa parte muito importante. E por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Hoje eu não vou fazer o estudo com vocês, apesar de nós estarmos falando sobre os evangelhos e sobre esse assunto de estar tratando no livro de Mateus. Eu estou falando sobre o livro de Mateus porque nós estamos nele, nós estamos nesse comecinho, no Evangelho de Mateus. Porque eu queria falar com vocês um pouquinho sobre que método que eu vou estar utilizando, que eu estou já utilizando para fazer esses estudos. Eu estou usando a teologia bíblica para fazer esses estudos dos evangelhos. Por que eu estou usando a teologia bíblica? E o que é teologia bíblica, né? Eu não sou especialista, estou longe disso, estou aprendendo. Mas a teologia bíblica, ela conecta todas as escrituras, sabe? Ela conecta o Antigo Testamento, vamos dizer, a parte do Pentateuco, a parte histórica da Bíblia, a parte das profecias, a parte dos livros poéticos e de sabedoria, os evangelhos, né? A parte histórica que nós temos do início dos apóstolos começando a igreja, todo aquele momento que nós vemos lá no livro de Atos, as cartas, todas elas, as cartas paulinas e as cartas gerais, e também o livro de Revelação. Faz toda essa conexão. A teologia bíblica, ela conecta toda a Bíblia como se fosse uma mensagem central, só que tem ramificações, mas ela sempre volta para a mensagem central, como se toda a Bíblia fosse um único livro. Não se trata de livros isolados, juntos numa seção, mas como se fosse uma estante. Aqui nós temos aqui um exemplo disso, né? Como se fosse uma estante e como se cada livro tratasse de um assunto e eles estivessem na mesma estante, mas eles não tivessem conexão direta um com o outro. Só tem, vamos dizer, certas conexões, mas não se trataria da mesma, vamos dizer, do mesmo projeto. Não. No caso, todos eles falam sobre o mesmo assunto. Todos eles falam sobre a mesma mensagem, só que de formas diferentes e com o foco de alcançar o mesmo povo, que é o povo de Deus. Nós sabemos que tudo isso começou com o povo de Israel, né? Não começou com o povo de Israel, tudo isso começou na criação do universo, na criação do mundo, mas passou pela escolha de Deus pelo povo de Israel. Deus escolheu um povo para si, e Deus escolheu esse povo antes mesmo dele existir, né? E ele escolheu por meio de Abraão, mas mesmo assim, Deus nos incluiu no seu povo desde o início de tudo, né? E o sacrifício de Jesus na cruz, ele cobriu todas essas fases. Muitas pessoas acham que as pessoas que foram salvas antes de Jesus morrer na cruz foram cobertas pelos sacrifícios feitos pelos sacerdotes do método antigo, vamos dizer, como se fosse no tempo da lei ou no período da lei. Não, aqueles sacrifícios não eram suficientes para cobrir uma multidão de pecados e para salvar aquelas pessoas. Aqueles sacrifícios estavam apontando o tempo todo para o sacrifício de Jesus e estavam demonstrando a insuficiência da ação humana, mesmo quando estava disposto. Se Jesus não entrasse nessa equação, nada poderia ser possível. Se Jesus não entrasse nessa história, não seria possível que o povo encontrasse o verdadeiro perdão, a verdadeira redenção para ser salvo. Então, todo aquele sacrifício apontava para Cristo. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele cobriu todas aquelas pessoas, ele cobriu Abel, ele cobriu todas aquelas pessoas. E o curioso é que Abel, ele morreu, né? Ele foi assassinado pelo seu irmão, mas foi logo após um sacrifício, né? Ele entregou uma oferta ao Senhor e Deus recebeu aquilo, né? Deus consumiu aquele cordeiro que ele ofereceu, né? O primogênito do que ele tinha, né? Da criação que ele tinha, era o melhor que ele tinha, ele ofereceu ao Senhor.
e o Senhor recebeu, né? E na sequência ele veio a morrer. Não foi aquele sacrifício que garantiu que Abel fosse salvo. Eu creio que ele está com o Senhor agora, mas o que salvou Abel foi o sacrifício de Jesus na cruz, que cobriu todas essas pessoas que vieram antes daquele momento. E, a meu ver, a teologia bíblica é a forma mais correta de se olhar para as Escrituras, vendo elas como um todo, vendo ela como um todo. E todo o Evangelho aponta, vamos dizer, faz a gente olhar para o Antigo Testamento, mas demonstrando que muitas coisas estavam se cumprindo com a chegada de Cristo e com tudo que Jesus estava fazendo. E as cartas que vieram depois, né, o que veio depois dos evangelhos, sempre espelham todos os ensinos de Jesus Cristo e também apontam para o Antigo Testamento. Também dão essa continuidade, como se fosse tudo um livro só. O próprio livro de Apocalipse, ele faz muito isso. Eu estou lendo um livro aqui que ele fala sobre Apocalipse, deixa eu mostrar para vocês, que é Comentário Expositivo de Apocalipse. Esse aqui é da editora Vida Nova. E eu tô lendo esse comentário aqui, é de Scott Durval, só que quem trouxe para nós, quem traduziu, a tradução é de Daniel Hubert Crocker. Ó, tá vendo o nome dos dois aqui? E esse livro aqui trata desse jeito. Ele trata de forma expositiva e focando no livro de Apocalipse, vamos dizer, explicando, nos ensinando, mas nos fazendo olhar para a centralidade do estudo de toda a Bíblia. Não se trata só do livro de Apocalipse, se trata de como o livro de Apocalipse, ele concorda com todas as escrituras, como ele, todas as mensagens que estão nele não estão de forma isolada, não é só sobre o livro de Apocalipse, é sobre ele também estar concordando com todas as escrituras, sobre também ele estar sendo uma mensagem que ele está ecoando as escrituras, o Antigo Testamento, as mensagens de Jesus, ele está ecoando tudo isso e está, vamos dizer, tendo um olhar de revelação, de profecia, mas com concordância com todas as escrituras. Se chegar alguém para nós e explicar um texto que ele vai contra o que o restante da palavra de Deus diz, sabe, no entendimento dessa pessoa, essa pessoa está fazendo de forma equivocada. Então, quando a gente ouve alguém falar sobre traz uma pregação, traz um ensino, traz um estudo, esse estudo tem que estar em concordância com toda a Bíblia. Não pode ser uma questão que só naquele momento ali está falando sobre aquele assunto. Todas as escrituras têm que estar em comum acordo. E o livro em questão, que está sendo tratado, ele precisa estar refletindo e concordando com todas as escrituras. E eu vou estar fazendo uso da teologia bíblica, mas também vou estar, vamos dizer, me aprofundando quando for necessário, fazendo uso também da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é muito importante. Ela é muito importante porque ela lida com questões que a teologia bíblica não se aprofunda, porque a teologia sistemática, ela veio para trabalhar aprofundadamente. Por exemplo, o assunto da salvação. Ela se aprofunda na teologia, na doutrina da salvação. E a teologia bíblica, ela fala sobre a salvação, porém, ela não traz profundidade, às vezes, num assunto específico. A doutrina do pecado, que a gente sabe. A teologia sistemática, ela faz isso, ela tem esses aprofundamentos. A questão de escatologia, a questão de soteriologia. Tem muitos pontos importantes na teologia sistemática. Mas se a gente ficar só com a teologia sistemática, às vezes a gente vai focar só em um assunto e esquecer o todo, ou começar a desconsiderar o todo. Eu não estou falando que automaticamente quem faz uso da teologia sistemática
faz isso, mas é possível que. Mas se a gente também só fizer uso da teologia bíblica e não fizer uso em nenhum momento da teologia sistemática, a gente vai deixar de trabalhar muitos pontos importantes e a gente vai deixar de se aprofundar. E é desse jeito que eu vou estar tentando levar os estudos, fazendo uso dessas duas teologias, mas com foco na teologia bíblica. E fazendo uso da teologia sistemática quando se fizer necessário. Pode ser que no primeiro momento eu não me aprofunde tanto, mas depois eu vou voltar e vou me aprofundar, porque às vezes o capítulo ele não trata daquele tema que temos na teologia sistemática somente. Então eu vou falar como um todo do capítulo, visando toda a Bíblia, e depois eu volto e trabalho em cima daquele assunto que aquele capítulo está trazendo, ou aquele parágrafo está trazendo, como por exemplo, nós vamos ver aqui Mateus capítulo 3, nós temos aqui um ponto muito importante, que é do capítulo, do versículo, nós podemos dizer, do versículo 7, que aqui eu circulei só o finalzinho do versículo 7, até o versículo 12, um ponto muito importante, quando João Batista está falando com os fariseus e saduceus, que João Batista estava batizando o povo, e vieram fariseus e saduceus, e João Batista fala assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí o texto continua, né? E esse texto até traz certa polêmica, e a teologia bíblica e a teologia sistemática trabalhando juntas nos ajudam a entender de forma correta esse texto. A gente não pode trabalhar esse texto de forma isolada ou trabalhar um versículo de forma isolada, como por exemplo, tem essa parte aqui, ó, o versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Eu gostei muito dessa forma que a Almeida século XXI trouxe esse trechinho aqui, ó, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar, tem algumas versões que fala que desamarrar, mas aqui ele fala carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se eu trabalhar em cima desse versículo de forma isolada, desconsiderando todo o parágrafo que ele falou e desconsiderando toda a Bíblia, eu vou levar esse entendimento para um lado, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que considerar todo o parágrafo, porque João está me trazendo esse assunto, então eu tenho que ver, na perspectiva de João, o que ele está querendo dizer com aquilo. E até para quem ele está falando. Só que toda a Bíblia é uma mensagem para o povo de Deus. Mas eu tenho que, no primeiro momento, olhar para quem ele está falando e olhar o todo do que ele está falando. E depois que eu fizer isso, eu tenho que ver se o entendimento que eu tive desse trecho aqui condiz com o que Jesus falava, condiz com o que o restante de todas as Escrituras falava. Porque se eu entender algo que Jesus não concorda, né, por meio das Escrituras, e algo que o restante da Bíblia também não concorda, então eu estou interpretando aquele texto de forma errada. Talvez eu ouvi alguém falar e eu levei isso como se fosse uma verdade. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. Então eu tenho o quê? Eu tenho que aprender de novo, eu tenho que estudar mais, eu tenho que prestar atenção para não interpretar baseado apenas em um trecho ou em um versículo, ou em falácias, ou em interpretações que fizeram, às vezes, focaram tanto, que esqueceram o todo, que desconsideraram o restante de toda a Bíblia. E isso pode vir a acontecer se a gente fizer uso apenas da teologia sistemática, ou se a gente fizer uso errado também, né? Tem isso também. E a teologia bíblica, ela trabalha o todo. Só que é importante, às vezes, você parar e ter aquele foco. Aí eu escrevi um trechinho aqui, ó. Eu tô com uma folhinha de rascunho para falar com vocês. Eu escrevi aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer uso da exegese, porque é importante fazer isso para trabalhar de forma correta o texto. A exegese é o motor que faz tudo isso funcionar. Se a teologia bíblica é o mapa da estrada e a teologia sistemática é o manual do motor,
A exegese é o ato de abrir o capô, examinar peça por peça. Aí nós vamos fazer uso dessas bases para entender e, quando formos falar, entregar de forma expositiva, sabe? A entrega do texto de forma expositiva. Quando você faz uso da pregação expositiva ou você enxerga o texto de forma expositiva, ela te impede de você cometer possíveis erros. Ó, vou ler um trechinho aqui, ó. Diferente da pregação temática, onde o pregador escolhe um tema e procura versículos para provar seu ponto, e eu já fiz muito isso, já usei a pregação temática, já fui atrás de trechos que davam base para o tema que eu estava tratando e para defender aquilo que eu estava entendendo. Na pregação expositiva, o texto manda no pregador. Você aprende a pensar como a Bíblia pensa. Você não fica com porções soltas de ensinamentos morais, mas uma visão profunda de como o projeto do Eu Sou, de Deus, se manifesta em cada detalhe, sem nunca perder a dignidade da história original. Respeita a ordem do texto, não pula partes difíceis, expõe o que Deus disse, da forma que ele disse, mantendo a integridade da mensagem. É desse jeito, quando a gente encara o texto de forma expositiva e quando a gente busca falar sobre as escrituras de forma expositiva, a gente está levando o texto para esse sentido, o nosso estudo, o nosso entendimento para esse sentido. Nós que obedecemos às escrituras, não, a gente arruma, vamos dizer, aquilo que a gente vai falar de acordo com o tema que a gente escolheu, ou o tema que nos foi proposto, mas aí a gente procura trechos que dão base para aquilo que a gente vai falar. Mas se talvez você olhar o versículo, vamos dizer, a pessoa quer defender um ponto e ela cita um versículo. Aí você vai olhar lá o versículo que ele citou. Se você ler todo o capítulo daquele versículo que ele citou, ou o contexto às vezes exige que você leia um pouco mais, você vê que aquele versículo não está concordando com aquilo que o pregador falou. Mas se ele ler o versículo de forma isolada, vai concordar. Então, é possível que isso venha a acontecer numa pregação temática. Eu não estou falando que isso vai acontecer sempre, claro que não. Às vezes se faz necessário que a gente pregue em cima de um tema. Por exemplo, às vezes a gente vai pregar em cima de um personagem. E isso meio que é uma pregação temática, só que o seu tema é o personagem. Mas é possível que isso venha a acontecer. Não acontece quando você tem muito conhecimento das escrituras e quando você tem em mente respeitar a teologia bíblica e fazer o bom uso da teologia sistemática, sabe? Tendo esse olhar exegético, de forma aprofundada, respeitando o significado correto das palavras, não o significado inventado ou o que eu acho que pode ser, eu acho que isso aqui está falando isso, mas é isso que o texto está falando? O significado correto da palavra é esse? O entendimento é esse? Não. Então, não é por esse caminho que eu devo ir. E quando você usa essas ferramentas, isso te impede de você cometer muitos erros na hora de ler, de entender, de explicar e de viver a palavra, né? Tem muitas pessoas que ficam alarmadas por qualquer situação e às vezes vão buscar nas escrituras respostas para os seus problemas específicos. E a Bíblia não é desse jeito. Não é tipo assim, um Google que você pesquisar, eu quero saber sobre isso, eu quero saber sobre aquilo. E fica jogando na Bíblia só aquilo que você quer saber e desconsidera todo o restante. A Bíblia, ela é um manual completo de como viver. E muitas das vezes a gente não quer viver por meio das escrituras. A gente quer viver por meio do que a gente, vamos dizer, a gente quer atender só as nossas necessidades. As nossas necessidades que a gente acha que são importantes. Às vezes a gente nem pensa nas reais necessidades que a gente tem. A gente só vai pensar quando a gente precisa. Ou quando, vamos dizer, aquilo ali faltou porque a gente não se preparou para aquele momento. Aí a gente vê como aquilo era importante para nós.
mas Deus nos ensina a viver para que nós venhamos glorificá-lo, honrá-lo, engrandecê-lo por meio da nossa vida, por meio da nossa conduta, das nossas atitudes. E Ele sim supra as nossas necessidades, mas as nossas reais necessidades. E Ele cuida de nós o tempo todo. E Ele quer que nós tenhamos confiança em Deus, sabe? Não é qualquer coisa que vai tirar nossa paz, que vai tirar nosso sossego e vai nos deixar preocupados. Tem muitas pessoas muitas preocupadas como o fim se dará, como acontecerá, vamos dizer, o apocalipse, né? Como isso vai acontecer? Eu até estou com um livro aqui, né, que fala sobre isso. Isso não deveria ser motivo de preocupação. Isso deveria ser motivo de esperança e de confiança em Deus, sabe? Eu confio que Deus está cuidando de todas as coisas. Eu confio que Deus vai cuidar de todas as coisas. Eu confio que Deus está cuidando de tudo. Está cuidando de todos nós o tempo todo. E as Escrituras nos ensinam a viver melhor, nos ensina sempre a voltar para o arrependimento. Aí eu estou com um livro aqui que explica, numa visão correta e bíblica, as Escrituras, o livro de Apocalipse, mas apontando para o todo da Bíblia, não focando só no livro. Apesar dele estar trabalhando no livro, ele está sempre apontando para as Escrituras. Eu estou lendo aqui, eu estou achando muito interessante. Eu posso até ler um trechinho com vocês. Quando eu for fazer um vídeo completo sobre esse livro, eu vou repetir esse trechinho, porque pode ser que as pessoas não vejam esse vídeo, né? Espero que vejam, né? Mas, ó, deixa eu voltar aqui. É só na introduçãozinha que ele fala uma coisa. Ele fala assim, ó. Aqui, olha só. Ele fala um negocinho aqui que eu achei muito importante. Isso faz para toda... Ó, já tá tudo colorido. Eu coloro minhas coisas. Livros, bíblias de estudo, bíblias de anotação. Ó. Devemos resistir à tentação de ignorar os leitores originais e ir diretamente à mensagem de Deus para nós. A gente não deve fazer isso, a gente deve resistir. Olha só, ele ainda bota a tentação. Devemos resistir à tentação de ignorar os leitores originais e ir diretamente à mensagem de Deus para nós. Às vezes a gente quer desconsiderar tudo, só focar o que Deus quer falar comigo hoje. Qual é a mensagem para a minha questão, o meu problema, sabe? Não se trata de mim, não se trata de nós, se trata de Deus. Se trata de o que Deus quer que eu aprenda, o que Deus está me ensinando por meio de tudo isso. Então a gente deve considerar o povo a qual aquele texto originalmente estava se destinando. E por meio disso nós podemos aprender muita coisa. Mas a gente não deve ler a Bíblia de forma muito pessoal, sabe? E tem outro ponto aqui que ele alerta: devemos focar a mensagem teológica central de cada visão e resistir à tentação de conhecer todos os detalhes com certeza absoluta. Aí ele até fala assim: ler Apocalipse demanda uma postura humilde. Aqui eu acho que cabia ler a Bíblia, demanda uma postura humilde, mas aqui é porque ele está focando já no livro de Apocalipse. E como ele falou, olha só, devemos focar a mensagem teológica central de cada visão e resistir à tentação de conhecer todos os detalhes com certeza absoluta. Isso vai acontecer. Nem tudo nos vai ser revelado ou a gente vai conseguir compreender. Muita coisa a gente vai ficar sem entender porque não estamos preparados para entender naquele momento ou porque nosso conhecimento é limitado. Você pode pegar a pessoa mais instruída, mais capacitada, mais sabe, da história, ela vai dizer com toda humildade: tem muita coisa na Bíblia que eu não consigo entender. Tem muita coisa nas Escrituras que até hoje eu estou quebrando a cabeça para compreender. Mas eu sei que um dia eu vou entender. Eu sei que um dia isso vai ser completo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que nós não conhecemos o todo, mas um dia vamos conhecer, né? E nós devemos ter tudo isso em mente, que a gente não vai conseguir ter todas as respostas. Aí, por exemplo, quando a gente faz uso da teologia sistemática, visando ter todas as respostas absolutas, tipo assim, sabe? Vamos dizer que eu vou focar no assunto da escatologia. E eu quero ter todas as respostas.
Eu quero sair desse estudo aqui sabendo de tudo e tudo e tudo, e qualquer pessoa que me perguntar, eu vou saber. Pau, pau, pau. Respondendo tudo. E nada vai fugir da minha resolução. Eu vou saber tudo de todas as coisas e eu vou saber até quando vai acontecer e, sabe, cada detalhe. Não é desse jeito que a gente deve estudar a Bíblia. E às vezes, fazendo uso da teologia sistemática de forma errada, a pessoa pode levar o estudo para esse lado. Ou sobre também um assunto que é muito polêmico, que entra a questão do, vamos dizer, a questão soterológica, sobre a soterologia. Eu fui olhar o nome porque eu sou muito ruim de nome. Sobre que entra, vamos dizer, a questão do arminianismo, a questão do calvinismo, esses pontos que muitos debatem sobre isso e debates sérios, e nós vemos dois crentes debatendo sobre opiniões ou sobre falta de humildade de ambos os lados, e em vez de fazer o id e pregar o evangelho àqueles que ainda não foram alcançados, o seu irmão do lado, ele já é cristão, então abracem-se, né? Reconheçam que vocês são limitados, que vocês não sabem de tudo, e que juntos vocês aprenderão mais um com o outro, mas não de forma a ficar se degladiando, e só porque eu acho que eu sei mais, porque eu vi essa interpretação, que eu entendi desse modo, que eu vi. Vamos considerar o todo, sabe? Se mesmo assim, depois que você considerar o todo, depois que você ler a Bíblia com humildade, com respeito, visando a mensagem de Deus, visando a Escritura como um só livro, sabe? Um só livro. Se mesmo assim vocês não concordarem, amém. Vamos pregar o evangelho, vamos fazer o id, vamos ir alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas. E no processo nós vamos fugindo da tentação ao máximo, fugindo do pecado, fugindo das nossas fraquezas, não se colocando em situações que vão nos levar a pecar, nos arrependendo todos os dias dos nossos pecados, sabe? Sendo humildes, fazendo o que Deus nos chama a fazer, cuidando do próximo, ensinando as Escrituras para os nossos filhos, né? Que isso é a nossa responsabilidade, né? Fazer missão dentro de casa, isso é muito importante. E é isso aí, é isso que nós devemos fazer, sempre pensando em sermos humildes, né? E uma coisa que a mensagem, para mim, é a mensagem central do Evangelho, que João Batista, ele fala isso e depois Jesus repete. Eu vou só ler aqui, ó, o versículo 2, que fala do capítulo 3. Vou ler o versículo 1 também. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Aí lá no versículo 8 ele fala: produzir frutos próprios de arrependimento. E depois Jesus fala isso em Mateus 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Jesus nos chama, Deus nos chama ao arrependimento, a essa humildade, sabe, ao quebrantamento de coração. Ele nos chama a nos arrepender dos nossos pecados, das nossas más escolhas. Todos nós precisamos de Jesus, nós somos pecadores. Nossa natureza, ela nos leva ao pecado. Nós não conseguimos alcançar o céu sem Jesus Cristo. Então, precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer que somos nada sem Deus. E, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, nós podemos alcançar, né, a eternidade com o nosso Senhor. E ter tranquilidade nessa vida, confiar em Deus. Se você tem o seu coração em Deus, se você está em Cristo Jesus, você não precisa ficar com medo, apavorado por meio das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mesmo que sejam coisas terríveis, e a gente deve sim orar por aqueles que estão sofrendo, a gente deve orar para que Deus, por sua infinita misericórdia, estenda, vamos dizer, ao máximo possível a chance que eles tenham para que venham se arrepender, ou que, se em algum momento eles sofram o mínimo possível, sabe? A gente deve orar. A gente sabe que essas coisas vão acontecer, isso está nas Escrituras, isso é cumprimento da palavra de Deus.
mas sentir isso na pele é muito triste, é muito doloroso, mas a gente deve ficar firme, porque muitos vieram antes de nós e sofreram muito mais do que nós, sabe? Tem muitos sofrendo na nossa frente, mas tem muitos que vieram antes de nós que sofreram muito mais do que nós. Mas eles foram firmes e fiéis ao Senhor. E ser fiel a Deus não é só quando está tudo bem. Ser fiel a Deus é quando as coisas pegam, é quando o negócio fica difícil. Isso é ser fiel a Deus. E toda a Bíblia fala sobre isso. Nos aponta ao arrependimento, nos aponta a confiar em Deus, nos aponta a ter certeza que Deus está cuidando da gente o tempo todo. Como Deus cuidou do seu povo de Israel lá no deserto, né? Deus cuida de nós o tempo todo. Até mesmo quando Adão e Eva, eles estavam lá no paraíso, eles pecaram e eles não se arrependeram. Olha só, eles não se arrependeram. Adão, ele viu culpa em Eva e Eva culpou a serpente. Ninguém se arrependeu ali. Deus fala com eles e olha só como Deus é bom. Mesmo eles não tendo se arrependido, Deus mata um animal e faz roupas de pele para eles, cobre eles, né? E Deus cuida deles, mesmo eles não tendo se arrependido. Deus estava ali cuidando deles, sabe? Deus estava ali fazendo a retaguarda deles, mesmo eles não estando em condições de receberem aquele cuidado de Deus, e Deus já estava cuidando deles, né? Deus cuidou antes, quando Deus os fez, Deus fez tudo de acordo, aí eles pecaram. Eles escolheram seguir por aquele caminho, que eles sabiam que os levaria à morte, mas mesmo assim Deus cuidou deles, né? Deus estava estendendo a sua misericórdia, né? Deus é muito bom, né? Deus é bom o tempo todo. E mesmo que a gente ache que Deus não está sendo bom, Deus é bom. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Uma pessoa que está sendo, vamos dizer, punida pela justiça de Deus, ela vai achar que é ruim, porque ela está sofrendo a punição, mas a justiça, ela é perfeita. Só que às vezes a gente acha que na nossa vez tinha que dar uma aliviada. Por que isso, né? Deus é perfeito e Ele é justo o tempo todo e Ele é bom o tempo todo. Então a gente deve pensar sobre isso. Então, gente, falei muito, falei mais do que eu imaginei que falaria e eu queria falar sobre isso com vocês. O método que eu vou estar usando, que eu estou usando para ler os evangelhos e ler toda a Bíblia. Aí eu estou fazendo com vocês aqui os evangelhos, eu estou fazendo uso dessa Bíblia aqui, eu não estou escrevendo nela por enquanto, às vezes eu escrevo, mas são coisas mais não tão focadas no vídeo, no que eu falo com vocês no vídeo, mas sempre levando em conta todas essas questões que eu falei com vocês e os estudos que eu estou fazendo. Aí no próximo vídeo eu vou tentar já fazer o capítulo 2 e na sequência eu faço o capítulo 3, mas eu vou fazer um capítulo em cada vídeo para não ficar coisa demais para um vídeo só. Aí eu vou colocar uma imagem para vocês, só para vocês verem dos pilares que eu tenho em mente, que é o que eu falei com vocês, né? Que é a exegese, como visando, né, a exegese para que a gente venha nunca inventar significado, que a gente venha ter a exegese como um alicerce, né? Basear toda a escritura, todos os nossos estudos na teologia bíblica, né? Fazendo a conexão necessária com o todo da Bíblia, né? Visando o nosso Senhor Jesus Cristo, mas entendendo que a mensagem da Bíblia é uma só, né? E fazendo uso da teologia sistemática, fazendo a profundidade dos estudos nos momentos necessários, sabe? Mas nunca deixando de lado a teologia bíblica e nunca menosprezando ou desprezando a teologia sistemática, que também é muito importante. E visando entregar todo esse estudo de forma expositiva e estudar a Bíblia também de forma expositiva. Aí eu coloquei uma imagem para vocês demonstrando tudo isso e fazendo assim, sabe, uma ilustração. E é desse jeito que eu vou estar estudando com vocês. Eu sei que eu já lancei o primeiro estudo no canal, mas é só para a gente, vamos dizer,
ter esse momento para vocês saberem da onde que eu estou tirando os estudos. Eu estou estudando a Bíblia, eu estou fazendo consulta de Bíblias de estudo, tal, comentários, mas principalmente as Escrituras, e o Espírito Santo, né, está nos guiando no meio desse processo. Então, gente, é isso. Falei demais, esse vídeo ficou gigante. E coloquem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se vocês querem fazer mais alguma, sabe, observação, fica aberto, né? Eu sempre aprendo com vocês, eu sempre reflito sobre o que vocês falam. E é muito importante para mim essa troca. Mas se vocês não quiserem comentar, não precisam. Mas se vocês comentarem, eu vou ficar muito feliz. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem os estudos. Falem comigo, me deem ideias de novos estudos. Eu estou fazendo estudo nos evangelhos, mas isso não me impede de fazer novos estudos com vocês e colocar em dias diferentes no canal. A gente pode fazer mais de um estudo para a gente acompanhar, porque o estudo dos evangelhos vai demorar bastante tempo para terminar, porque eu vou estar colocando vídeos só nos sábados. Então, os outros estudos podem entrar nos outros dias da semana, né? Eu não vou gravar vídeos todos os dias, mas a gente pode tentar fazer o máximo possível, né, para a obra de Deus, porque gravar vídeos no YouTube é uma forma da gente alcançar pessoas que ainda talvez não ouviram falar do Evangelho, ou às vezes estão estudando a Bíblia de forma errada, e aprendem a enxergar o texto de forma mais correta, né, por meio das Escrituras, e às vezes ouvir as reflexões de uma pessoa que está aprendendo, está estudando, às vezes ajuda a gente voltar o estudo para o caminho mais correto de novo. Eu já aprendi muito por meio de ouvir pregações e estudos aqui do YouTube, não só daqui, é claro, mas eu já aprendi bastante. Eu já ouvi muita bobagem também, mas eu já ouvi muita coisa certa, já ouvi muita coisa que me deu um esclarecimento muito legal e me ajudou a direcionar o meu estudo, voltar para a teologia bíblica mais, sabe? Me ajudou a voltar mais para a teologia bíblica. Teve um momento que eu estava focando muito na teologia sistemática e estava querendo só trabalhar em cima daquele assunto, sabe? Focada. Eu fiz isso. E eu fazia muito uso da pregação temática. Eu fazia muito isso. E eu vi que não era desse jeito que eu tinha que fazer. Não quero dizer, como eu já falei, que nunca vou fazer uso da pregação temática, ou olhar a Bíblia como um tema específico, porque às vezes o trecho, o assunto que eu estou lendo, me dá essa liberdade de trabalhar em cima daquele tema. E eu marco a Bíblia às vezes por temas, eu marco assim, por exemplo, características de Deus, o caráter de Deus, né? Ou eu marco assim, coisas que não devemos fazer, coisas ruins, que seriam pecados, ações negativas. Tem vários outros temas, mas nunca desconsiderando o todo, a Bíblia por completo, nunca deixando de lado a Bíblia como um todo, sabe? Sempre considerando o todo da Bíblia. A gente nunca pode deixar de lado a Bíblia por completo. Tá bom, gente? É isso, eu falei demais. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e qualquer coisa deixe nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.